Fala turma, e aí, tudo certinho com vocês? Vamos para mais um simulado número 27, beleza? E hoje a gente vai abordar alguns assuntos de extrema importância para o seu concurso, beleza? Mas antes disso, já inscreve no canal, ativa o sininho para poder receber todas as notificações, já dá um joinha nessa aula, beleza? E lembrando, se você quer receber esse e os próximos simulados, avisos de aula, material exclusivo lá no meu grupo do Telegram, certo? Então o link está aqui na descrição. Então vamos lá, mais um simulado, certo? Mais um simulado, e no simulado de hoje nós vamos abordar os seguintes assuntos. Conjuntos numéricos, certo? Teorias de conjuntos, nós vamos ver aí informações importantes sobre esses conjuntos e nós vamos ver também questões do dia a dia, certo? A matemática aplicada no dia a dia, que tem bancas que cobram isso de uma forma muito interessante, certo? Então vamos lá, vamos à nossa primeira questão. Então tá aí, primeira questão, questão da Consulpan 2019, ele fala o seguinte: para pagar R$ 6,40 que foi gasto em uma lanchonete, Carlos usou moedas de 10 centavos, 25 centavos e 50 centavos. E ele fala, sabendo que ele usou 6 moedas de 50 centavos, 8 moedas de 25 centavos, a quantidade de moedas de 10 centavos que ele usou foi de... Então não sei, não faço ideia de quantas moedas de 10 centavos ele usou, e é justamente o que ele quer descobrir. Nós não temos essa quantidade, mas uma informação importante nós temos. O valor total que deve ser pago, que é R$ 6,40. Fechou? Bom, então vamos lá, vamos à nossa questão, né? Então, ele utilizou aqui, ó, moedas de 10 centavos. Quantas? Não sei, justamente o que ele quer que eu descubra. 25 centavos. Bom, tem aqui moedas de 25 centavos, ele fala que eu usei 8 moedas, e 50 centavos, 6 moedas. Eu posso fazer isso aqui de algumas formas. Por exemplo, então, ó, vamos lá, 50 centavos eu tenho 6 moedas. Eu posso fazer o seguinte, multiplicar 0,5, que é 50 centavos, vezes 6, que dá exatamente R$3. Essa é uma possibilidade, certo? Então vai ficar R$10. Bom, eu posso fazer da seguinte forma, eu posso multiplicar 50 vezes 6, que vai dar 300. 300 o quê? 300 centavos. Esses 300 centavos, agora transformando para real, dá exatamente R$3, fechou? Ou então posso fazer uma regrinha de 3, por exemplo, eu sei que R$1 eu tenho 2 moedas de 50 centavos, portanto 6 moedas de 50 centavos dá quantos reais? E vai dar exatamente R$3, fechou? Então eu te mostrei 3 formas de responder a mesma questão rapidinho, né? Então vamos lá, 25 centavos, eu tenho 8 moedas. Bom, se 4 moedas de 25 centavos me somam R$1, então 8 moedas vai me somar R$2, né? É o dobro. Bom, então vamos lá. Então dá exatamente R$2. E agora, Jefferson, quantas moedas de 10 centavos eu obtive aí? Eu preciso para poder pagar isso aqui. Lembrando que não tem nenhuma moeda diferente dessas três, portanto, vamos descobrir isso aqui. Ó, 50 centavos, R$3 eu tenho, de 25 centavos, R$2. Somando aqui, isso aí me dá exatamente R$5. Então eu tenho R$5 nesses dois aqui. Quanto eu precisaria de moedas de 10 centavos? Se o meu custo aqui é R$6,40, então R$5 para R$6,40 me sobra R$1,40. R$1,40. Prontinho, então tem R$1,40 aí para ser pago. Logo, pessoal, quantas moedas eu preciso aí de 10 centavos para poder chegar a R$1,40? Se você fizer o cálculo aí, só multiplicar 10 vezes 14, que vai dar exatamente 140 centavos, né? Que é a mesma coisa que R$1,40, fechou? Então eu precisaria aqui de exatamente 14 moedas para poder chegar a R$1,40, fechou? Então, questãozinha do dia a dia, né? Questão que você pode encontrar aí no seu dia a dia e que a Consulpan cobra de uma forma bem interessante, né? Vamos lá, só para gabaritar aqui a minha questão, letra C, 14, então confirmando aqui a minha resposta, fechou? Vamos lá, questão número 2, considerando os conjuntos numéricos, assinale a alternativa correta, beleza? E ele me dá aí algumas informações, por exemplo, ele está dizendo que raiz de 2 pertence a n. O que é esse n? Ele fala que eu tenho, ó, letra B, o número π pertence a Q, né? O que é esse Q? Bom, então vamos fazer o seguinte, antes de responder essa questão, vamos para a revisão desse conteúdo, certo? Vamos lá, revisão na tela. Se há um conjunto numérico, quem são os elementos do meu conjunto numérico? São números, certo? Então é um agrupamento de números, certo? E cada númerozinho desse aí, ele vai ter sua responsabilidade, tá? Ele vai ter sua função. Por exemplo, percebe só, conjunto, esse nzinho aqui, ó, é o conjunto dos números naturais. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai infinitamente. Esse conjunto aqui é dito que é o conjunto dos números para contagem, tá? Foi o primeiro dos conjuntos a ser desenvolvido.
E esse conjunto, por exemplo, o cara lá criava, por exemplo, 20 ovelhas. Então eu pegava lá 20 pedrinhas, juntava lá na bolsinha, e aí quando as ovelhas iam passando, ele ia lá e tu ia contando, então, pô, eu tenho 20 ovelhas. Depois a gente tem um conjunto um pouquinho maior, esse aqui, em lilás, do Z, tá? Que é o conjunto dos números inteiros, certo? Quem são os números inteiros? Percebe, ó. Daqui para cá, ele está muito parecido com o conjunto dos números naturais, né? 0, 1, 2, 3 e segue infinitamente. Daqui para cá, ele já tem alguma coisa nova. Tem o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e segue infinitamente. Nessa situação aqui, pessoal, esse conjunto aqui dos números inteiros, nós temos uma característica, tá? Começa a entrar aí os números negativos, certo? Quem são os números racionais? Eu tenho aqui as frações, mas qualquer tipo de fração? Não, frações que me geram números decimais ou dízimas periódicas. Então, por exemplo, decimal 0,5, meu número acabou aí. Por exemplo, 0,8, acabou por aí meu número, certo? Dízima periódica, 0,333333333, segue infinitamente. Aqui eu tenho reticências. Então, por que periódica? Porque tem alguém que repete infinitamente, ou seja, periódico, certo? Vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Por exemplo, 0,27, 27, 27. Por exemplo, é uma dízima periódica? É. Aqui, ó, quem repete infinitamente? O 27. Beleza? Fechou? Bom, aí depois eu vou ter aqui o conjunto dos números irracionais. Conjunto dos números irracionais. Quem são os irracionais? Nos racionais eu tenho as dízimas periódicas. Nos irracionais nós temos as dízimas não periódicas. Então, por exemplo, o que é uma dízima não periódica? A periódica eu entendi, agora a não periódica. Ou seja, se a periódica tem alguém que repete infinitamente, a não periódica tem alguém... Não dá para encontrar um padrão de quem está repetindo infinitamente. Por exemplo, 4,3219768 5, 6 e segue infinitamente. Percebe? Qual o padrão que eu tenho aqui? Nenhum. Não tem um padrão aqui, não consigo identificar quem é que está repetindo sempre, está muito aleatório. Então isso, pessoal, a gente chama de dízima não periódica, certo? Então isso aí é exatamente uma dízima não periódica, fechou? E para encerrar, conjunto dos números reais. Quem são os números reais? Todos os anteriores, certo? Então ele é nada mais do que a junção de todos os conjuntos anteriores. Percebe o seguinte, o conjunto dos irracionais está um pouquinho separado, né? Ele está um pouquinho separado dos outros. Pois é, porque os outros não englobam ele. Ele é meio que independente. É um conjunto também grande, tá? É um conjunto de infinitos termos, no entanto ele fica separado, por ter essa característica de ter dízimas não periódicas. Bom, revisado esse conteúdo, vamos às nossas questões, né? Então entendemos um pouquinho sobre os tais dos conjuntos numéricos, né? Então vamos lá, raiz de 2 pertence aos números naturais. Verdade ou mentira? Não, isso é uma mentira, né? Raiz de 2 não pertence aos naturais. Raiz de 2 ele pertence aos irracionais, né? Então uma falsidade, a letra A. Letra B, π pertence aos racionais? Também não. Π ele pertence aos irracionais também. E letra C, o número raiz de 3 pertence aos racionais? Também não, também não. Raiz de 3 é um irracional e não racional, certo? Não é racional. Logo, só me resta aí raiz de 36 que pertence aos racionais. Vamos analisar isso aqui? Bom, vamos lá. Se raiz de 36 de fato pertence aos racionais. Analisando isso aqui de uma forma, só me sobrou essa alternativa, portanto, a gente pode concluir que é ela, né? Mas vamos tentar entender o porquê que é ela, né? Então tem aqui, ó, raiz de 36. Raiz quadrada de 36. A questão está me dizendo que isso aqui pertence aos racionais. Primeiro vamos tentar descobrir o valor dela, né? Então, que número que eu elevo ao quadrado, cuja minha resposta dá exatamente 36? Então, se eu tiver aqui, ó, 6 ao quadrado, isso aqui dá exatamente 36. Fechou? Portanto, a raiz quadrada de 36 é exatamente 6. Beleza? Só que tem alguma coisa aqui que está meio estranha, né? Porque o 6 ele pertence ao conjunto dos números naturais. Você fala, tá, Jefferson, os racionais, que é esse conjuntinho aqui em vermelho, eles são os meus decimais, as minhas frações decimais e dízimas periódicas. Mas o 6 ele não tem cara nem de fração, nem de decimal, nem de dízima. Então o que está acontecendo aqui? O 6 ele é natural, não é racional? Não, a gente pode concluir que sim, que ele é racional, porque os naturais eles estão contidos no conjunto dos números racionais. Portanto, se os números naturais estão dentro dos racionais, logo
6 também é um número racional. Fechou? Então essa aí seria a minha resposta. 6, raiz de 36 também é um número racional. Fechou? Vamos lá. Só confirmando aqui o meu gabarito, letra D. Beleza? Terceira questão, e ele fala o seguinte. Vê aí, a subtração entre dois números naturais sempre é também um número natural. Verdade ou mentira isso aí? Vamos ver, vamos analisar isso aí. Vamos lá. Então, a subtração de dois números naturais sempre é um número racional? Bom, então muito cuidado porque ele fala aí que sempre é um número natural. Então, vamos lá. Vamos fazer alguns testes. Quem são os números naturais? Esse aqui, ó. Esse em preto, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí segue infinitamente. São aqueles meus números para contagem, né? Portanto, vamos pegar aqui, ó. Pega o número 3, que é o natural, menos o número 2, que também é natural. 3 menos 2 dá exatamente 1. 1 é um número natural, chegamos à conclusão que sim, que 1 é um número natural, certo? Agora, e se eu fizer o contrário aqui, ó? Se eu pegar, por exemplo, o 3, que é um número natural, menos o 5, que é um número natural, isso aqui vai dar exatamente menos 2, e menos 2 não é um número natural. Menos 2 é um número inteiro, certo? Então ele deixa de ser um número natural, portanto, essa minha afirmação aí seria falsa. Fechou? Vamos lá, vamos às nossas alternativas aí da nossa questão. Bom, então a letra A a gente já eliminou. Letra B, o quociente entre dois números naturais sendo o divisor diferente de zero é necessariamente um número racional. Bom, vamos deixar essa aí por último. Já vou adiantar para vocês que esse é o gabarito, mas vamos entender as outras, tá? Letra C, todo número natural também é um número irracional? Bom, vamos ver aqui, ó. Ele está dizendo que todo número natural também é um número irracional. Vamos lá. Aqui, ó, tem o conjunto dos números naturais. É esse daqui, ó. Quem são os números naturais? São esses aqui. Agora, percebe, o conjunto dos números irracionais, ele é um conjunto separado, eles não se tocam, tá? Então, percebe, eles não têm nada a ver. Portanto, não dá para dizer que todo número natural é irracional, né? Nenhum número natural é irracional. Beleza? Portanto, seria falso isso aí. Letra D. Existe número natural que é racional. Existe número natural que não é racional. Bom, então vamos analisar aqui. Ele está dizendo que existe número natural que não é racional. Então tem aqui o conjunto dos números naturais. Esse conjuntinho pequenininho aqui. Tem um conjuntinho um pouquinho maior aqui, conjunto dos números racionais, certo? Então ele está dizendo que tem natural que não é racional. Bom, o que é que eu posso ver aqui visualmente nos meus conjuntos? Eu posso afirmar que todo natural é racional, certo? Todo número natural é racional, fechou? Então não dá para dizer que existe natural que não é racional, beleza? Porque todo natural é racional, até porque o conjunto dos números naturais é um subconjunto do conjunto dos números racionais. Deu para entender certinho? Bom, então vamos lá. Eliminamos letra A, eliminamos letra C, eliminamos letra D. Agora vamos para a letra B. O quociente entre dois números naturais, o que é o quociente? É o resultado da minha divisão, certo? Sendo o divisor diferente de zero, então tem aí um divisor diferente de zero, a gente viu na aula passada por que o divisor tem que ser diferente de zero, é necessariamente um número racional. Então, tem que ser um número racional? A resposta disso aí, vamos lá, vamos tentar entender isso aí. Seguinte, vamos fazer uma divisão aqui para a gente poder relembrar os termos de uma divisão. Então, tem aqui, ó, 4 dividido por 2. Que número que eu multiplico por 2 que vai dar 4 ao próximo seria exatamente 2. 2 vezes 2 dá 4, ó. Subtraindo aqui, restou 0. Beleza? Qual é o nome desse termo aqui, ó? Esse cara aqui, eu chamo ele de dividendo. Esse cara aqui eu chamo ele de divisor. Esse cara aqui eu chamo ele de quociente. Que inclusive a questão me falou sobre isso, sobre esse tal desse quociente. E isso aqui, ó, o zero que restou, eu chamo ele justamente de resto. Beleza? Fechou? Certinho? Então esses aqui são os nomes dos meus termos. A questão falou que o divisor tem que ser diferente de zero, né? Então o meu divisor não pode ser zero. Então seria uma fração mais ou menos assim, ó, 4 dividido por 2. Portanto, esse númerozinho aqui embaixo não pode ser zero, certo? A gente já viu por que não pode ser zero isso aí. Fechou? Então, por exemplo, 4 dividido por 2, isso aqui dá exatamente 2. Mas 2 é um número racional, Jefferson? Ó, o 2 é um número natural, os naturais estão dentro dos racionais, portanto, o 2 também é um número racional. Fechou? Certinho?
Bom, e vamos tentar um outro exemplo aqui de divisão com números naturais. Então vamos lá, 1 sobre 2, por exemplo. 1 sobre 2 dá 0,5. 0,5 é um número decimal. Os decimais estão contidos nos números racionais, portanto, correto isso aí também. Agora vamos para um outro exemplo. 1 sobre 3, por exemplo, dá 0,333 e segue infinitamente, beleza? Isso aqui é uma dízima periódica. Dízimas periódicas também estão dentro dos números racionais, portanto, dá para eu afirmar que sim, essa alternativa aí ela está correta. Aqui, só confirmando a nossa alternativa, letra B, certo? Quarta questão, a respeito dos conjuntos numéricos, assinale a alternativa correta. Ele fala, letra A, o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números racionais? Bom, verdade ou mentira isso aí? Deixa eu só diminuir aqui a minha imagem. Bom, vamos lá, o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números racionais? Bom, então olhando aí, dá para ver que o conjunto dos números inteiros contém os números racionais? Não, na verdade, os números inteiros eles estão contidos nos racionais. E talvez você pergunte, tá, Jefferson, mas qual é a diferença entre contém e está contido, né? Então, vamos analisar isso aqui agora, certo? Qual é a diferença entre contém e está contido, beleza? Então, vamos ilustrar isso aqui com um copo, por exemplo, certo? Então, tem aqui um copo. E nesse meu copo aqui eu vou despejar água, certo? Pronto, despejei aqui água nesse meu copo. O que eu posso falar sobre o meu copo? Eu posso dizer que o copo contém a água ou o copo está contido na água? Bom, se você for pensar um pouquinho, você vai concordar comigo que o copo contém a água, né? Pois é, o copo contém a água. Agora, o que eu posso afirmar sobre a água? A água contém o copo ou a água está contida no meu copo? E se você pensar comigo, também você vai concordar que a água está contida no meu copo, certo? Logo, a gente chega à conclusão que, por exemplo, o meu conjunto maior é o copo, o meu conjunto menor é a água, certo? Logo, a gente conclui que a água, por ser o conjunto menor, ele sempre está contido, certo? E o copo, que é o conjunto maior, é o que contém. Se a gente vier aqui para conjuntos numéricos, eu tenho aqui o conjunto dos números naturais. Ele é o conjunto menor. Conjunto dos números racionais, esse aqui em vermelho, ele é o conjunto maior. Portanto, os números racionais, eles contêm os números naturais, certo? E os naturais, eles estão contidos nos racionais. Fechou? Deu para entender aí essa história de contém está contido agora? Bom, vamos lá. Vamos às nossas alternativas. Então, letra A, o conjunto dos inteiros contém o conjunto dos números racionais? Não. Os inteiros, o inteiro ele é um conjunto menor, portanto, ele está contido. Fechou? Letra B, o conjunto dos números irracionais contém o conjunto dos números naturais? Não, eles não têm nada em comum, inclusive a gente viu uma questão anterior, né? Acho que foi até da Consupan que ela usa esse mesmo argumento, né? Dos naturais e dos irracionais, né? Bom, letra C, o conjunto dos números racionais contém o conjunto dos naturais. Parece que é verdade, né? Os racionais, eu tenho aí um conjunto maior, e eu tenho os naturais um conjunto menor. Então, de fato, os racionais, eles contêm o conjunto dos números naturais. Letra D. O conjunto dos números naturais contém os números reais? Não. Os naturais, eles são um conjunto menor, portanto, eles estão contidos nos reais. E letra E. O conjunto dos naturais, aliás, dos irracionais, contém o conjunto dos inteiros? Não, eles não têm nada em comum, né? Então, são conjuntos distintos, separados, né? Então, é isso aí. Logo, o meu gabarito seria... Letra C, o conjunto dos números racionais contém o conjunto dos naturais. Questão número 5. A respeito dos conjuntos numéricos, é correto afirmar que todo número, aí ele fala em letra A, irracional é também inteiro? Bom, todo número irracional é também um número inteiro? Bom, então a gente pode dar uma pensada nisso aí. Irracional é também inteiro? Não, porque eles não têm nada em comum. Letra B, inteiro é também racional? Não, tá? Aliás, o inteiro sim também é racional, beleza? Então percebe que o conjunto dos números inteiros ele está dentro dos racionais. Só para matar a minha questão, letra C, racional é também irracional? Não, são conjuntos distintos, eles não têm nada a ver. E letra D, real é também racional. Você fala, surgiu uma dúvida aí, Jefferson. Bom, eu não posso dizer que o real é também um racional, mas eu posso dizer que o racional é também um real, certo? Porque ele faz parte dos reais.
Então, nesse caso aí, seria o contrário. O racional que é também um real, certo? O real é um conjunto bem maior, beleza? Então, só para matar aqui minha questão, letra B, o meu gabarito. Fechou, pessoal? Certinho? Então, esse aí foi o nosso simulado de hoje. Espero que você tenha entendido aí. Pegamos uma questão aí com a matemática do dia a dia, exploramos muito as questões aí de conjuntos numéricos, certo? Então, trabalhamos bem elas. Então, espero que não tenha restado nenhuma dúvida mais para você quanto a essas questões. E se ainda assim restar, não tem problema não, deixa aí nos comentários, tá? Se eu conseguir te ajudar, se eu conseguir te fazer aprender alguma coisa hoje, deixa aí nos comentários, eu fico muito feliz em saber que pude contribuir pelo menos um pouquinho com a tua evolução, certo? Lembra de entrar no grupo, link está na descrição, dá o joinha nessa aula, se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau.